Fala pessoal, meu nome é Gustavo Neitsky e hoje eu vou ensinar para vocês como trabalhar com rotas no Laravel. Então vamos lá! Muito bem pessoal, então eu acabei de abrir aqui o projeto Laravel que nós criamos na aula anterior. Inclusive se você caiu de paraquedas nesse vídeo, vou deixar o link, o card aqui em cima para vocês darem uma olhada de como que faz para criar um projeto Laravel, tranquilo? Então eu já expliquei para vocês também onde se localizam as principais pastas, onde ficam as rotas aqui em Routes Web, onde ficam os controllers aqui em App, HTTP e Controllers, e onde ficam as nossas views, que é aqui em Resources e Views, tranquilo? Então, como a aula de hoje vai ser focada diretamente nas nossas rotas, vamos acessar aqui ó, Routes e web.php. E eu já startei o nosso servidor através do comando php artisan serve. Então, quando eu digitar aqui ó, /home na URL, essa função, essa rota vai retornar para mim a view welcome, que é a visão que se encontra aqui dentro de Resources, Views e welcome, tranquilo? Então, se rodou aqui é porque está funcionando tudo 100%, tudo perfeito. E percebam pessoal que essa rota está chamando diretamente uma view, não está passando por um controller nem nada. Então vejam só um exemplo aqui no nosso amigo Punch. Vejam só que uma rota ela está chamando diretamente uma view. Mas o processo mais indicado é isso aqui passar por um controller, então de uma rota vai para um controller e o controller faz o manuseio retornando a nossa view. Mas como essa aula eu vou explicar apenas como que funcionam as rotas, então nós vamos fazer mesmo esse processo das rotas direto com as views. Tranquilo, então agora eu vou mostrar alguns exemplos de como retornar as nossas views através de rotas, passando parâmetros e por aí vai. Então primeiramente eu vou comentar isso aqui para a gente não perder, beleza? E vou criar uma nova route com R maiúsculo aqui, então route, e eu vou retornar uma view simplesmente pegando lá no nosso URL jogos, e eu vou retornar uma view chamada jogos, só que eu não criei essa minha view ainda, então vamos criar aqui ó, vamos criar um jogos.blade.php, e veja pessoal, que aqui todas as nossas views nós temos um .blade.php, então eu não preciso escrever .blade.php aqui, simplesmente o primeiro nome. Agora, vejam só que se eu vier aqui e digitar jogos, vai retornar a minha view. Retornou, só que eu não tenho nada nela ainda. Então, eu vou criar aqui ó, uma estrutura básica e vou dar um H1. Estrutura básica HTML, eu vou dar um H1 testando routes com views. Muito bem. Atualiza a página, vejam só que está retornando bem certinho essa minha view através da minha rota. Mas se agora eu vier aqui ó, e trocar, ao invés de jogos, colocar um, por exemplo, Gustavo, agora se eu atualizar, vejam só que não deu certo, porque ele espera um Gustavo na minha rota, que vai estar retornando bem certinho a minha view chamada jogos, que é essa visão aqui. Tá, mas Gustavo, ao invés de retornar uma view, como é que eu faço para retornar, por exemplo, um texto? Então eu posso vir aqui, vai ser quase o mesmo exemplo da nossa primeira rota aqui. Então eu vou criar uma route, .get, então ele vai pegar lá da rota, quando eu digitar um jogos, nós vamos criar uma função aqui, beleza, vou dar um ponto e vírgula, e ao invés de retornar uma view, eu vou simplesmente retornar um texto. Então vejam só, return, vou retornar curso de Laravel do Gustavo. Muito bem, agora vejam que quando eu digitar lá em cima no URL jogos, simplesmente vai retornar para mim esse textinho, beleza? Então atualizei, vejam só que não deu certo, por quê? Porque tá Gustavo aqui em cima, né? Então tem que mudar para jogos. Muito bem, agora sim já retornou para mim o curso de Laravel do Gustavo. Vamos para o próximo passo aqui, que é como que nós vamos enviar parâmetros estáticos e dinâmicos para as minhas views. Então, como que eu faço para enviar um parâmetro e como que eu faço para pegar um parâmetro? Vejam só que é muito simples. Então, vamos começar comentando para não perder esses nossos exemplos. Vamos criar uma route aqui, ó, route view. Então, ela vai retornar uma view quando digitar jogos. Vai retornar na view jogos, né, que é essa nossa view jogos.blade.php, então vai retornar essa view jogos, deixa eu colocar entre aspas, então jogos, muito bem. E agora, como que eu faço para enviar um parâmetro estático primeiramente? Então eu vou abrir e fechar colchetes, vou criar uma variável chamada name e vou jogar para essa variável name um GTA, beleza? Fechamos com ponto e vírgula. Agora, para receber esse parâmetro, eu posso colocar dentro de um parágrafo aqui, só deixa eu colocar
com P minúsculo. Muito bem, deixa eu só fechar isso aqui. Eita, que tá difícil hoje. Então vamos abrir e fechar chaves. E aqui eu simplesmente posso jogar a minha variável name. Muito bem. Então agora quando eu atualizar, vejam só, já passou o meu GTA aqui. Se eu passar qualquer outro nome, por exemplo, um Gustavo aqui para esse name, ó. Deixa eu tirar esse TA e colocar um Gustavo. Agora, quando eu atualizar, vejam só que o parâmetro que veio não foi mais GTA, e sim Gustavo. Então, essa é uma forma muito simples e muito interessante de enviar e receber parâmetros, como é que se fala? Estáticos, agora sim eu lembrei. Tá, Gustavo, essa parte de parâmetros estáticos eu entendi. Mas como é que eu faço agora para deixar um pouco mais dinâmico isso aqui? Por exemplo, quando eu digitar lá na minha URL um Fortnite, apareceu um Fortnite na minha variável. Ou quando, por exemplo, eu digitar um FIFA, aparecer FIFA pra mim. Então, isso é muito simples, pessoal, muito interessante. Então, podemos comentar essa nossa route e vamos criar uma nova aqui, ó, do tipo get. Então, quando eu digitar um jogos, ele vai receber também um parâmetro na URL, não é mesmo? Então, eu vou dar o nome de name. E aqui vou criar uma função, e essa função vai ter a nossa variável name. Então, o que eu digitar na minha URL vai vir para essa minha variável name, muito bem? Então, agora basta apenas eu retornar a minha view passando esse parâmetro que eu estou recebendo da minha URL. Então, eu vou retornar uma view. Qual que é o nome da minha view? É jogos, e eu vou passar um parâmetro aqui dentro de colchetes, criando primeiramente uma variável. Então vou colocar aqui uma variável nome jogo, pode ser. E eu vou passar para esse meu nome jogo a minha variável name. Muito bem, agora na minha view, em vez de name, eu vou passar aqui o meu nome jogo. Agora, pessoal, vejam só, atualizei, ele está esperando alguma coisa aqui, faltou acho que um ponto e vírgula. Aqui, ó, faltou um ponto e vírgula aqui. Muito bem, atualizo, vejam só que não apareceu porque ele está esperando um parâmetro. Agora se eu digitar um FIFA, por exemplo, vejam só que apareceu o FIFA aqui pra mim. Se eu digitar um Minecraft da vida, que é mais um joguinho aí, ó, Minecraft, vai aparecer o Minecraft pra mim. Então essa parte de parâmetros dinâmicos, vocês já entenderam, isso aqui não tem segredo algum, é muito fantástico isso aqui. Só que nós temos um ponto muito importante para visualizar aqui. Se eu não mandar o meu parâmetro, vejam só que está dando erro, porque está sendo obrigatório essa rota receber um parâmetro. Então como que eu faço para deixar isso aqui opcional? Se eu quiser mandar, eu mando. Se eu não quiser mandar, eu não mando. É muito simples, eu posso vir logo após o name e dar um ponto de interrogação e iniciar essa minha variável como nula, ok? Então agora, se eu não enviar o parâmetro, vejam só que ele vai retornar a minha view, e se eu mandar um parâmetro, por exemplo, um FIFA aqui, ó, vejam só que apareceu o FIFA. Se eu mandar um Gustavo, vai funcionar da mesma maneira, ó, Gustavo, e se eu não mandar nenhum parâmetro, ele também vai estar funcionando perfeitamente. Tá bom, mas se eu quiser agora apenas receber parâmetros que sejam textos, números eu não quero, só quero textos, também é muito simples com Laravel. Eu posso vir aqui, ó, logo após, antes de finalizar a nossa rota, e colocar essa condição, ó, onde o nome, que é o nome dessa nossa variável, seja de A a Z maiúsculo ou minúsculo e tenha uma ou mais caracteres. Agora vejam só que se eu colocar um parâmetro que seja aqui um texto, ele vai funcionar, ó. Coloquei qualquer outra coisa, ele funcionou. Mas se eu enviar algum número, vejam só que já não vai mais dar certo. Então nosso filtro, digamos assim, uma verificação para receber apenas textos está funcionando. Mas agora eu quero o contrário, eu quero apenas números. Também é muito simples. Então eu posso ir lá na minha rota e retirar esse where e colocar um outro aqui no lugar, ó, onde o ID seja de caracteres 0 a 9 e que tenha um ou mais caracteres. Então eu simplesmente vou colocar um ID aqui no lugar de name. Eu também vou colocar um ID aqui em name, ID aqui também. E ao invés de nome jogo, eu vou passar um ID jogo. Consequentemente, lá na minha view, eu tenho que mudar de nome para ID jogo, ok? Então, recapitulando, pessoal, eu vou estar passando um ID como parâmetro. Esse ID vai começar como nulo, ok? Então eu criei uma variável chamada ID jogo, que é o que a minha view está recebendo aqui, que é o ID jogo. E essa minha variável ID jogo está recebendo o ID do meu parâmetro, ok? E nós temos aqui uma condição desde que o ID seja de 0 a 9 e que tenha um ou mais caracteres.
Então isso aqui ficou bem claro para vocês. Agora se eu atualizar, vejam só que está permitindo apenas números, ok? Se eu enviar qualquer número aqui vai funcionar. Enviar um 1, 2, 3 aqui, ó, 1, 2, 3, funcionou perfeitamente. Mas se eu enviar um texto, por exemplo, um Gustavo, já não deu certo. Então o nosso filtro, nossa verificação para receber apenas números está funcionando também. Mas agora nós podemos unir o útil ao agradável. Podemos enviar um ID e o nome de um jogo. Então como que eu faço isso? Agora vou adicionar um parâmetro chamado name, ok? Lembrando que o nosso ponto de interrogação é para deixar esse meu parâmetro como opcional. Então eu vou dar um vírgula name, ele vai começar como nulo também. E para a minha view eu tenho que retornar esse parâmetro que é meu nome também. Então eu vou criar uma variável aqui chamada nome e jogo. E para essa variável eu vou passar o parâmetro que está através do nosso name, ok? Agora aqui o where ele vai mudar um pouquinho. Ele vai poder receber tanto números quanto textos, ok? Agora se eu salvar, vejam só que primeiramente eu tenho que enviar um ID e segundamente um nome. Só que eu tenho que mudar aqui também na minha view. Agora o que ele vai fazer? Vamos duplicar esse meu parágrafo e ele vai receber também o nome do jogo. Nome, ok? Aqui no início eu vou colocar ID do jogo. ID do jogo. 2 pontos, só pra gente saber que ele vai ser o ID do jogo. E aqui vai ser nome do jogo. Beleza? Agora sim, se eu atualizar, vamos passar primeiramente o ID, que vai ser 1. E vai ser GTA, o nome do jogo. Ok? Vejam só. ID do jogo 1 e nome GTA. Vamos passar outro ID e outro nome do jogo aqui. Pode ser um ID 5 e vamos passar um FIFA. Vejam só. ID do jogo 5 e nome do jogo FIFA funcionando perfeitamente também. E essa aula está passando rápido, pois ela está sendo muito fantástica. Vejam só quantas coisas que vocês já aprenderam lidando aqui com as nossas rotas. Então agora eu quero propor o seguinte, ó. Quando eu clicar em um botão, eu quero que ele redirecione para outra rota. Como que eu faço isso? Primeiramente, eu tenho que retornar, eu tenho que mostrar o meu botão, não é mesmo? Então vamos retornar lá a nossa rota jogos, ok? Então vamos retornar a nossa view, desculpa, a nossa view jogos. Beleza, agora sim. E vamos criar o nosso link. Então eu vou colocar um A, por enquanto sem nenhuma ação. E eu vou dar aqui um clique aqui, pode ser? Então agora, quando eu tirar esses parâmetros da minha URL, dá um Enter, vejam só que eu já tenho o meu link, mas por enquanto sem nenhuma ação. E agora vem a parte que é muito interessante da questão de nomenclaturas. Então vamos pegar essa rota aqui de início, ok? Dar um Ctrl X nela. Vou trazer ela logo aqui para baixo. Muito bem, e eu vou dar um nome para essa rota. Vamos dar um nome aqui de Home Index. Muito bem, posso fechar com um ponto e vírgula. Agora, quando eu clicar nesse botão, eu quero que ele chame aquela nossa rota, não é mesmo? Então eu vou chamar ela através do seu nome, que é Home Index. Home Index. Muito bem, agora sim, quando eu atualizar e clicar no botão, vejam só que redirecionou a rota perfeitamente. E a questão de nomenclatura é muito interessante, pois se eu vier aqui e mudar de home para casa, vejam só que isso aqui vai estar funcionando da mesma maneira, pois eu estou chamando a rota através do seu nome e não do que está aqui na URL. Tá, mas agora se der algum erro, o que eu posso mostrar na tela? Nós temos essa opção aqui também no Laravel. Através do que? Através dessa rota aqui, ó, que é o fallback, ok? Então qualquer erro que der na questão das minhas rotas vai cair nesse fallback. Agora, se eu atualizar e colocar um nome aqui, por exemplo, que não existe, uma rota que não existe, pode ser qualquer coisa, dou Enter, vejam só que ele deu erro ao localizar essa rota. Então, esse texto, erro ao localizar a rota, também é editável, vejam só que ele está aqui, ó, eu posso simplesmente deixar um erro, ok? Agora, quando eu atualizar, vejam só que deu erro. Se eu colocar, por exemplo, um jogos com 2 J's ou 2 G's, vejam só. Deixa eu colocar aqui um jogos com 2 J's. Vejam só que isso aqui não existe. Esse jogos com 2 J's não existe. Então ele caiu no meu fallback e mostrou o texto aqui pra mim. E esse fallback é muito interessante também, pois eu não preciso necessariamente retornar um texto. Eu posso retornar uma outra view que vai mostrar uma outra mensagem aqui na tela. Isso aqui é totalmente customizável e é muito interessante vocês terem conhecimento disso. Então hoje eu já dei um geralzão aqui sobre as rotas para vocês. Claro que tem várias coisas que é um pouquinho mais a fundo, mas que eu vou estar ensinando nas próximas aulas. Que é a questão de agrupamento, outros verbos, ao invés de post é get, tem put, delete e por aí vai.
Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, pessoal da faculdade, pessoal do colégio, e também deixe aqui nos comentários alguma dica de conteúdo que você quer que eu mostre nas aulas posteriores, beleza? Então, eu espero você na próxima videoaula, aquele abraço, até mais e tchau, valeu!